Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de setembro de 2018. Misterioso sinal de rádio vindo do espaço é captado por telescópio canadense. Um misterioso sinal de rádio foi detectado dia 25 de julho pelo telescópio canadense Chime Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment vindo do espaço. As informações são do Today. O fenômeno é conhecido como rajada rápida de rádio, FRB, na sigla em inglês, algo captado em raras ocasiões até hoje. O diferencial deste registro, batizado de FRB 180.725A, é que trata-se do primeiro com frequência inferior a 700 MHz. A frequência relativamente baixa do fenômeno faz supor um evento com altíssima liberação energética que poderia ser tanto um buraco negro quanto uma supernova, a explosão de uma estrela, ou ainda indícios de uma civilização alienígena com tecnologia altamente desenvolvida. Ao custo aproximado de 60 milhões de reais, a missão principal do Chime é a de captar sinais emitidos nos primórdios do universo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a pluralidade dos mundos habitados. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Comentário de Kardec: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender?
Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. De um modo geral, os mundos poderiam ser classificados em superiores e inferiores, classificação essa que nada tem de absoluta, é, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Entre eles há os em que estes últimos são inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais adiantados, dividi-los, de modo geral, da seguinte forma: mundos transitórios destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. A Terra esteve nessa categoria durante sua formação. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, mundo ainda inferior, onde os espíritos encarnam a fim de prosseguir em seu estágio evolutivo, passando a maioria por provas, e, conforme a necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem de suas imperfeições. Mundos de regeneração. Nesses mundos há a aurora da felicidade. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Os espíritos aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.